Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 8. Do verso 1 ao verso 7, é a narrativa de Lucas do nascimento de Jesus. Do verso 8 em diante, o que nós leremos. Diz a palavra de Deus: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que Deus aplique em nossos corações a leitura do texto. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos essa grande bênção de Cristo Jesus, ter descido ao mundo, ter nascido como nós nascemos, ter vivido sem jamais, Senhor, praticar qualquer ato contrário à Tua palavra, mas tendo Te agradado perfeitamente em todos os Seus caminhos, em todas as Suas decisões, palavras, pensamentos, varão perfeito, e que nos amou, e sem nenhuma explicação que a nossa mente possa entender, nos amou desde antes da eternidade e morreu pelos nossos pecados. Agradecemos o Senhor Jesus, em nome dele que te oramos. Amém. Amados, eu já contei para os irmãos, mas eu gostaria de repetir porque é importante para nós essa noite, que uma vez fizeram um concurso na Inglaterra, uma pesquisa de opinião pública, pedindo dos ingleses, que é uma nação tradicionalmente cristã, é uma das nações que participou ativamente da reforma da igreja. E na Inglaterra fizeram uma pesquisa de quem era o personagem mais importante da história. E, para nossa surpresa, Jesus tirou em terceiro lugar. Segundo a opinião dos ingleses, há dois personagens na história que superaram Jesus na sua importância. E se é assim, então tudo isso que nós fazemos do Natal, ele é incoerente. Nós devíamos estar celebrando algum outro personagem mais importante que Jesus. O cristianismo não aceita essa posição. Talvez os ingleses secularistas ou meramente religiosos podem olhar para o mundo secular e estão acostumados a ouvir falar de Jesus dizerem: há dois outros personagens que são melhores, mais importantes. Só que a história diz diferente. A nossa história, nós estamos aí para entrar no ano 2016, não é? Qual que é o nome completo do ano? Porque a gente é tão íntimo de um ano que nem chegou ainda que a gente só chama pelo primeiro nome, 2016. O sobrenome é 2016 depois de Cristo. E em todos os lugares do mundo as pessoas são obrigadas, ainda que tenham os seus calendários próprios. Tem o calendário chinês, o calendário muçulmano, há vários calendários no mundo. Mas todos os que têm mais um calendário são obrigados a obedecer esse. Então eu não vou perder tempo tentando provar a grandeza de Jesus. Por que ele é especial? Né? Aliás, não vou tentar provar essa grandeza, mas acho que pensarmos na razão por que ele é tão especial para nós e para você, isso a gente pode pensar a partir desse texto. Esse texto nos narra a respeito
de um dia que parecia comum, uma noite que parecia comum. Enquanto homens, pastores, cuidavam do seu rebanho e vigiavam naquela região, e essa é uma das razões, esse texto é uma das razões para descobrirmos que Jesus não nasceu no mês de dezembro, ou no que equivale ao mês de dezembro do calendário judaico. Nós, no Natal, comemoramos o fato de Jesus ter nascido, não a data. Porque possivelmente Jesus nasceu entre abril e maio. Porque durante o mês de dezembro, essa região, Jerusalém, Belém, são regiões muito frias. E ninguém fica no campo com animais dormindo ao relento. Então, se esses homens estavam guardando o seu rebanho e passando, era uma época quente. Portanto, calcula-se que Jesus tenha nascido 4 anos antes do que o calendário gregoriano tenha estabelecido. A gente sabe que foi um pouco antes. O cálculo do cientista, do pensador, que da época de Gregório estabeleceu o nosso calendário de hoje, errou por 4 anos, pelo menos. Por isso é que se acredita que Jesus tenha morrido por volta do ano 30. Ele já tinha mais de 30 anos e talvez tenha morrido por volta do ano 30. E que ele nasceu por volta do mês de abril, entre abril e maio. Mas o importante é que estamos pensando, esse é o mês de pensarmos a respeito da grandeza desse feito. Que esse feito aconteceu há tantos anos atrás e até hoje a igreja celebra. O mundo celebra. É interessante que você vai ver a celebração de Natal no mundo inteiro. E o Natal também é uma coisa que nós estamos tão acostumados que a gente só chama pelo primeiro nome. Não é isso? A gente fala Natal. 24 é a véspera de Natal. Não é assim que a gente fala? Isso é o primeiro nome. O nome completo é Natal de Jesus. Não podemos esquecer do aniversariante. De quem nós estamos celebrando? Não é Natal. Não é Natal de Papai Noel. Não é Natal do comércio. Não é Natal para que se tenha paz no mundo. Natal se chama Natal porque quer dizer, fala a respeito do natalício, do nascimento do Senhor Jesus, que foi um fato tão marcante, tão decisivo, tão importante da história, que ele é celebrado até o dia de hoje. Não porque os homens querem, mas que Deus Pai é que conduz a história para o louvor do seu Filho. O Filho Jesus conduz a história para o louvor do seu Pai. Portanto, quando nós nos aproximamos desse texto, podemos sim nos perguntar por que seria tão importante. Faltaria tempo para nós, durante essa noite, para pensarmos toda a importância de Jesus na história. Que ele é importante mais do que os homens podem pensar, mais do que podemos avaliar. Mas nós vamos tentar entrar em algumas das razões que estão prescritas aqui por Lucas, que depois de uma acurada investigação, ele conversou com as pessoas, ele andou pelos lugares e reconstituiu a história. Alguns, calcula-se, por aquilo que Lucas diz, que um homem chamado Teófilo, que traduzido quer dizer amigo de Deus, que um homem chamado Teófilo, um homem nobre e muito rico, bancou Lucas para que Lucas escrevesse a história. E ele escreve como historiador. Lucas é um homem de grande cultura. E Lucas aqui, então, nos faz a narrativa do que foi levantado sobre o nascimento de Jesus, que não está no Evangelho de Mateus, também é resumido. Aqui Lucas coloca alguns dados que são importantes, mas um deles é essa narrativa de que homens estão no campo, possivelmente à volta, conversando, alguma coisa assim, e de repente desce um anjo do céu. A palavra anjo, queridos, no fundo, não é uma descrição mera de pessoas ou de seres angelicais. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então desce um mensageiro de Deus, e aí nós entendemos que faz parte da milícia, do exército de Deus nos céus. Um anjo desce dos céus e fala com ele. Eles ficaram tomados de
de temor, possivelmente. E ele disse, a palavra do anjo foi: não temais, eis que vos trago boa notícia de grande alegria, e que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa era a grande notícia para dar a esses homens. Há um momento em que esses seres que moram em outra dimensão, que possivelmente nunca passaram por essa terra, Deus quebra, pelo nascimento de Jesus, alguém que habitava nos céus e que nasceu entre nós, Deus quebra essa barreira que havia entre as duas dimensões. E esses seres, tão superiores a nós, tão mais poderosos, atravessam a barreira e são vistos por homens. Porque Jesus, o nascimento de Jesus é o maior de todos os acontecimentos da história. Eu imagino que talvez entre os anjos havia, quem sabe, um desejo de cada um deles de ser o portador dessa notícia. De contar aos homens aquilo que os profetas prometeram, aquilo que Deus prometeu para Adão, aquilo que foi prometido a Noé e tantos outros, durante toda a história. Foi proclamado pelos povos por onde os judeus moravam, que várias vezes os judeus ficaram dispersos por outras regiões. Então, em todas essas regiões foi anunciado que o hebreu esperava um rei judeu, que não ia ser rei meramente da província da Judéia, mas que ele seria rei. Isso entre os gregos, entre os romanos, estava sendo proclamado durante a história. Haveria um rei judeu que governaria a terra. E o governo dele seria um governo justo. Ele não governaria só os judeus, só o seu povo, mas o mundo inteiro. Seria um governo justo para a punição de todos os homens opressores. E que diante dele se dobrariam, dizem as profecias, todos os reis da terra, por ser ele o enviado de Deus, aquele que foi escolhido para governar sobre nós. Então, no dia que chegou desse nascimento anunciado no mundo inteiro, e você vê como o cenário dos evangelhos é a Galiléia, Samaria e Judéia, ou seja, é a Palestina, muitas vezes nós não temos a ideia de como isso era proclamado no mundo. Mas eu quero lembrar a vocês que magos vieram do Oriente. Alguns imaginam que esse Oriente signifique Índia, talvez mais distante, chineses, não se sabe, mas vieram do Oriente porque viram a estrela do Salvador e procuraram o rei Herodes para saber onde estava o menino. Eles queriam encontrar esse menino. O que você pode observar a respeito da história é isso. Quando Jesus está fazendo o milagre, aparece uma comitiva, uma pequena comitiva. Algumas pessoas vieram da Grécia porque ouviram falar que um homem fazia milagres e que falava do reino de Deus. Então, aqueles homens gregos que moravam muito longe, que esperavam pelo Messias, desceram para lá. Era uma coisa tão mundial e conhecida a vinda de Jesus para essa época, que você vê na festa de Pentecostes, em Atos 2, prosélitos do mundo inteiro. Na verdade, de mais de 14 nações e línguas diferentes. 14. O que eles estavam fazendo em Jerusalém? Eles eram prosélitos. Eles acreditavam que o único Deus que existe era o Deus de Israel. E que esse Deus de Israel havia enviado ao mundo, ou enviaria ao mundo, o Salvador, o Messias. Por isso que Pedro diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E 3.000 pessoas foram batizadas, possivelmente daquelas que vieram do exterior para Jerusalém. Então, no mundo inteiro se sabia a respeito dessa vinda. Hoje é que a nossa geração faz questão de ignorar Jesus, de colocar em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, de colocá-lo de fora. Mesmo assim, não podem diminuir a importância dele. E é diante desse fato que o anjo quebra essa barreira e dá uma notícia a esses homens. E é interessante que ele começa dizendo: não temais. Porque eles tinham motivo de ter medo.
porque praticavam coisas que o próprio Deus já havia dito que eram contra. Sua própria consciência diziam: vocês são pecadores. Essas visões extraordinárias provocam um grande temor e tremor em nós. Quando Isaías possivelmente orava a Deus, acredita-se que era isso, pedindo uma solução para o seu povo, Deus dá uma visão para Isaías, a primeira visão que ele teve. E quando ele viu a glória de Deus, ele não viu Deus, ele viu só a glória. E os anjos cantando em volta, alguma coisa parecida, o profeta Isaías diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. O que Isaías está mostrando para nós, queridos, com todas as letras, é isso que você precisa saber. Precisamos sim temer. Ele temeu porque ele se sentiu culpado no meio de um povo que aborrece tanto a Deus, como se Deus não existisse, e agora esse Deus se faz presente. Então, quando um membro do exército de Deus aparecem para os pastores, é bem possível que eles ficaram com medo. Isso é novidade. É algo que é extraordinário, porque o maior dos acontecimentos havia já acontecido, que era o nascimento de Jesus, e aí o anjo veio avisar. É isso que ele vai dizer: não temam. Eu não estou vindo para destruir vocês em nome de Deus. Eu não estou vindo para acabar com vocês, nem para lhe fazer nenhum mal. Eu vim para dar uma boa notícia. Então, olha, presta atenção no que o anjo diz. Eu vim dar uma boa notícia. É que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Se alguém pensa que a humanidade iria muito bem, que não faria falta Jesus ter nascido e vivido e ensinado entre nós, essa pessoa não tem ideia. Porque nós estamos cercados de milhares de problemas, de milhares de angústias. As pessoas de hoje estão sofrendo, querido, desde a falta de comida, falta de água potável. Os jovens aqui da igreja, quem veio na programação, viu como que na Guiné é terrível. As pessoas andam grandes distâncias para poder pegar água, porque há água, mas ela não é potável. Pessoas que passam esse tipo de necessidade e pessoas que às vezes têm tudo e olham para a vida e enxergam somente um vazio. Pois a boa notícia é essa: chegou quem vai salvar vocês. O que vive a angústia de falta de comida e aquele que vive a angústia de não ter razão para viver. A solução foi dada. Aquele presente que no domingo passado nós vimos, Deus prometeu um menino como a solução de tudo, agora esse menino nasceu. Então o que nós podemos fazer diante desse fato? Vamos ouvir a boa nova. Nasceu o Salvador. Então a primeira notícia que nós temos é essa: que aquele que o mundo esperava, que seja Salvador, que possa restaurar todas as coisas e pôr ordem nesse caos, já havia nascido. Mas em seguida ele chama de Messias, o Senhor. 3 nomes são usados para Jesus. Messias quer dizer ungido. Quer dizer que ele é o nosso Salvador, mas não meramente o Salvador, ele é a salvação que foi enviada por Deus. Deus prometeu aos profetas, como eu disse aos irmãos, e está aí Jesus declarado como o Messias. Os judeus não precisam esperar mais. Ele já veio. É em nome dele que nós adoramos o nosso Pai. É por causa dele que nos reunimos e servimos ao Senhor e que cantamos louvores. É ele que nós anunciamos para os perdidos, porque a salvação já veio. Essa é a grande notícia. Por isso, é tão extraordinário Jesus ter nascido. Mas por último, ele chama ele de Senhor. Senhor é muitas vezes um nome usado para Jesus na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, em substituição ao nome de Deus, Yahvé. Porque o hebreu não pronunciava esse nome. Então, quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, na época da Septuaginta foi produzida, que é uma versão grega, em vez de transliterar o nome de Deus ou pôr a pronúncia do nome de Deus, por reverência eles puseram a palavra Senhor, que em hebraico é Adonai,
em grego, Kyrios. Bom, aí você tem os dois nomes. Em português, Senhor. Aquele que é proprietário, aquele que é dono. Então ele é o Messias, o Cristo. No hebraico é Messias, no grego Cristo. E ele também é o Senhor. Significa que ele é dono de tudo. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Não só o tempo dele nascer foi determinado na eternidade. Como juntar esse grupo que seriam portadores da notícia. Isso não foi um improviso de Deus. Aqueles homens reuniam-se e cuidavam do rebanho e eram possivelmente amigos, um protegia o outro, eles protegiam o seu rebanho. E no momento que o anjo aparece, isso foi determinado na história, e eles foram escolhidos para proclamar isso para o povo inteiro. Deus lhes deu uma revelação através de um anjo que o Messias, o Cristo, o Senhor já havia nascido. Deus é dono da história. Os homens não podem fazer nada. Os homens não podem produzir sua própria salvação e nem fabricar a sua própria história. Essas coisas estão fora das nossas mãos. Aqueles homens achavam que vigiavam o rebanho, que protegiam o rebanho. Realmente eram instrumentos de Deus para isso. Mas no Salmo 128 diz o quê? Que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão guardam os sentinelas. Não é assim? Haviam perigos que aqueles homens não poderiam evitar. Mas o Senhor era quem os guardava. E quando o anjo falava essas coisas, a glória de Deus cercou aqueles homens. Diferente de Isaías, que vê o Senhor num alto, ou seja, era inacessível, e sublime trono, quer dizer, estava muito acima de Isaías. Agora a glória de Deus está em volta dos pastores. Agora, Deus se torna acessível. Não somente os anjos quebram a barreira e são vistos pelos homens, descem dos céus, mas também agora a glória de Deus circunda o homem. E os homens, aqueles pastores, se viram cercados por essa glória. E nesse cenário, queridos, quando o anjo terminou de anunciar, lá na cidade de Belém, e vocês vão ter esse sinal, vocês vão chegar num lugar, olha, que parece um contrassenso. É por isso que alguns acham que Jesus é terceiro ou quarto lugar. Porque nós temos o nosso conceito de importância, que está errado. Vocês vão achar, vão lá, que vocês vão encontrar esse menino envolto em panos, lá na cidade de Davi, e ele envolto em panos, vai estar deitado numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Nome bonito, né? A gente pensa presépio e manjedoura. O que é um, o que é outro? O presépio é aquela reprodução da onde Jesus estava, né? Onde Jesus nasceu. E manjedoura, querido, é fácil. Ele tem um parente que você conhece que chama bebedouro. Já ouviu falar em bebedouro? É onde a gente bebe, né? Manjedoura é onde a gente manja, mangiare, né? Do latim, que é comer. Manjedoura é um coxo, aquele coxozinho pequeno. Maria não tinha berço para pôr Jesus, envolveu ele em panos e colocou num coxo. Nem berço esse homem tinha. E agora é anunciado que aquela criança, que não tem nem berço, envolvida em panos, talvez roupas que eles trouxeram, José e Maria, que desceram só para cumprir uma ordem do imperador, que eles deviam recensear-se, e ela deu à luz. Tiveram que improvisar um berço para essa criança. É nesse lugar que eles vão encontrar o Salvador, Messias e Senhor. Então, o que nós podemos aprender dessa história, queridos? A primeira é que não há motivo de temor. Os anjos que vieram, veio uma grande multidão de anjos, queridos. Talvez os ingleses não tenham olhos para ver isso, e muito brasileiro também não tenha. Mas os anjos do céu vieram. E eles cantavam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Olha o que eles estão dizendo. A Deus, nas maiores alturas, sejam dadas a glória. Louvem ao Senhor, como foi o cântico que o nosso coral cantou.
A implicação direta de Jesus ter nascido é que eu preciso louvar a Deus pelo seu nascimento. Porque não é um nascimento qualquer. Aquele que era Deus com o Pai, diz Paulo, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e se fez servo. E nasceu numa manjedoura, querido. Foi colocado, a primeira caminha daquele bebezinho foi um coxo onde os animais comiam. E aí é nesse período, nessa situação, os anjos aparecem, vão lá em Belém, dar glórias aos filhos de Deus e anunciar ao povo que o Messias já chegou. Essa é a boa notícia. Então, que essa palavra não temais é porque ele veio trazer paz à terra. Ele veio nos levar de volta para o louvor a Deus, que nós nascemos para isso e nos afastamos. Devemos viver para a glória de Deus. E em contrapartida, Deus, através dele, trouxe paz, não a todo homem. Porque se você pensar que Jesus veio trazer paz a todo homem, é normal que você pense que ele não conseguiu cumprir a sua missão, que ele fracassou como tantos outros fracassaram, tentando dar um pouco de consciência para essa humanidade. O texto diz, paz na terra, a quem ele quer bem. Só os que têm aliança com o Senhor podem ficar tranquilos, os outros têm que temer, sim. Porque ele é o grande juiz que virá julgar todos os outros. Apocalipse nos revela que no fim dos tempos ele vai se sentar num grande trono branco. E todos os que nasceram, os velhos, os que morreram no mar e foram comidos pelos peixes e dissolveram na água, eles todos serão ressuscitados e comparecerão diante do trono. E Jesus os julgará pelas suas obras. Por isso tem que ter medo. Não há paz para você que não tem Jesus. Não há paz para você que não aceitou ainda o perdão que Deus lhes concedeu. Eu li hoje o texto de João, que o próprio Jesus disse para Nicodemos: eu fui enviado por meu Pai não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram a escuridão, porque suas obras eram más. Saia da escuridão e venha para a luz. Porque é isso que esse texto está nos dizendo. Aqueles que são de Deus podem ficar em paz agora. O nosso Salvador nasceu. E o apóstolo Paulo, enviado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz a seguinte palavra: todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham juntas para o bem de quem, queridos? Dos que amam a Deus. Eu não tenho dúvida que daquele que não tem Jesus, a sua vida está toda desorganizada. Eu não tenho dúvida que, por mais organizado que seja, ele não pode fazer planos para uma vida eterna, porque ele não tem de onde tirar isso. São pessoas que não têm como caminhar. Mas aqui nos é dito que a paz nos foi dada. Todos os que amam a Deus, tudo o que acontecer de bom ou de ruim, estão trabalhando junto para o seu bem. Que o Senhor te guarda. O Senhor sabe até quando você se assenta e se levanta. O Senhor conhece tudo o que existe. Sabe todas as coisas. Conhece o número das estrelas. E Ele chama você pelo seu próprio nome. Portanto, paz para você. Você que quer uma aliança com Deus. Você que aceita que é pecador. E que olha para Deus como aquele que é o seu Salvador. Não, você não vai poder salvar a si mesmo. Dependendo dele, completamente. É para você essa palavra. Paz na terra. Entre os homens a quem Ele quer bem. Numa versão muito mal traduzida, o povo diz paz na terra aos homens de boa vontade. Mas não foi isso que Lucas escreveu. Lucas escreve que é paz na terra, a boa vontade é toda de Deus, não é nossa. Paz na terra a quem Ele quer bem. A boa vontade é de Deus para conosco. Não são todos os homens. Grande parte da humanidade tem que tremer diante dele. Tem que fazer de conta que ele não é importante. Tem que se esconder na escuridão, porque suas obras são vergonhosas. Mas se você tem o seu pecado lavado por Cristo, você pode vir para a luz. Eu queria encerrar mostrando aos irmãos qual foi a reação desses homens.
que ela é muito significativa. Você vê no verso 15, assim que eles escutam as palavras dos anjos, louvando a Deus, glória a Deus nas maiores alturas e tal, no verso 15 diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Isso aqui é parte da grande notícia. Vamos a Belém para ver o que os anjos nos disseram. O que os anjos disseram? Este é o sinal, vocês encontrarão. A grande alegria que eu tenho para dizer para os irmãos é que Jesus é possível de ser encontrado. Ele quer ser encontrado. Qualquer homem que seguir as instruções de Deus, dadas pelos anjos e daqueles pastores, iam encontrar o Salvador, iam vê-lo com seus próprios olhos. Isso também é algo que é dado a você. Jesus pode ser encontrado. Isso é tão extraordinário, queridos, que eu pus esse fato no boletim para você saber. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, talvez ainda tivéssemos com os regimes de escravidão, de monarquia, que são altamente destrutíveis aos seres humanos, sem liberdade, sem poder ter riquezas, sem poder mudar a nossa sorte. Mas no boletim da igreja você vai ver a história de um homem, um inglês que se converteu. E quando ele se converte, lendo a Bíblia, ele percebe escravidão, especialmente a escravidão negra, que era moda na época. Ele diz, é absurda, se os homens são iguais, não podemos ter escravidão. E então ele faz um documento, ele inicia um movimento, e ele consegue que a Inglaterra proíba o parlamento inglês, movido pelas escrituras, porque eram formados de homens de Deus, o parlamento inglês extinga a escravidão negra. Foi esse ato abolicionista que influenciou os Estados Unidos. E por último, como tudo chega muito tarde aqui no Brasil, essas boas coisas, o Brasil é um dos últimos países a terminar com a escravidão. Mas não foi a consciência da princesa Isabel. Não foi um ato de generosidade. Era um movimento no mundo inteiro clamando por isso, que começou com um homem que mudou a sua vida quando ele entregou-se a Jesus. Por isso, queridos, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, tudo seria muito ruim e sem solução. Mas não só Jesus veio ao mundo, como ele pode ser encontrado. Aliás, ele está aqui hoje. Os nossos olhos não podem vê-lo. Mas ele, que jamais deixou de cumprir qualquer das suas promessas, disse que quando 2 ou 3 reunissem em seu nome, ali ele estaria. Ele não só pode ser encontrado, como ele está dizendo para você: venha. O Espírito e a igreja dizem: vem. Há uma grande festa esperando por nós. Muitos não entrarão nela porque preferiram as trevas. A salvação veio ao mundo e eles não quiseram. Mas é evidente que todos aqueles a quem Deus quer bem, o próprio Deus os moveu a que eles enxergassem. No caso desses homens foram os anjos. No seu caso, tocou o seu coração. Não saia daqui. Se você ainda nunca disse: Senhor, me perdoe em nome de Jesus, dá-me a tua salvação. Se você não é um convertido, essa é a sua grande noite. Vamos nessa noite agradecer a Deus, porque não só Jesus veio ao mundo, mas depois de ressuscitado subiu aos céus e está intercedendo por nós, mas mais do que isso, ainda pode ser encontrado hoje. Vocês estão vendo a ceia do Senhor? A ceia vai acabar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos celebrar a ceia até que ele venha. Vai ter um dia que nós não celebraremos a ceia como um símbolo da presença de Jesus, em memória dele, porque estaremos sentados na mesa do Senhor, na Nova Jerusalém, olhando Jesus face a face. A nossa história não acaba aqui. Como disse um poeta, essa vida é só uma viagem, não é o seu destino.
Abra mão dessa vida de agora para o louvor e derrame como louvor a Deus. E aí a graça do Senhor circundará, permeará tudo na sua vida. Deus está no controle. Jesus é o Senhor. Por mais que pareça aos nossos olhos que tudo é um caos desorganizado, é porque os nossos olhos não conseguem ver o que Deus está fazendo. Então que Deus seja louvado. E louvado seja pela salvação que Ele proveu a você. Vamos orar?